Retomamos. Eu nunca pensei nisso. Retomou? Pegou? É interessante, né? Eu perguntei se ela hoje, se ela hoje. É isso. Entendeu? Primeiro a mulher saiu do homem. Mas eu nunca pensei nisso. Sabe, Uma uma coisinha simples, uma que dá uma diferença tão grande. Depois Deus dá a mulher que Deus vai criar toda a humanidade, né? Depois vai vir de Noé e sua esposa. Depois, Noé e sua esposa e os seus 3 filhos com as suas 3 mulheres vão gerar, são os 3 primeiros continentes, enfim, né? Mas primeiro a mulher saiu do homem. Tá? Então, quando a gente olha o texto aqui, olha agora o versículo de número 14. Ó, só o 3 rapidinho. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher. Sendo enganada, caiu em transgressão. Olha para mim aqui. Porque olha só, rapidinho, eu não vou voltar lá. Já passamos isso aqui várias vezes lá, mas só para recapitular. Tudo que você ouve mais de uma vez, você decora, exaure, assimila, você absorve, enfim. Deixa eu falar isso aqui mais uma vez. Quando Deus dá a ordem, Deus cria a árvore, o jardim, no Éden, põe o homem lá. Quando Deus dá a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher não havia sido formada. É por isso que a cultura diz que é o homem que tem que ensinar a mulher. Pegou? Quando a mulher é formada a costela, era Adão que tinha que ensinar para ela. Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ela podia comer tranquila as outras árvores. Como Adão ensinou, e deixa eu aplicar aqui, vou aplicar assim de forma geral, abrante assim. Não sei se Adão ensinou de forma errada ou Eva que não aprendeu de forma certa. Eu não sei se a dificuldade foi de ensinar ou se foi de aprender. Por que eu falo isso aqui? Porque Adão é uma tipologia de Cristo e Eva a igreja. Se você vê a maior dificuldade da igreja hoje é o quê? Escutar. Ouvir, escutar. Mas como assim? Mas vamos lá. Como Adão ensinou, Eva ouviu e desobedeceu e foi enganada, Deus não vai botar a conta nela. Vai botar a conta no homem. Porque era o homem que tinha que ensinar. Ele falou para o homem. Falou para o homem. Entendeu? Professor, e essa árvore no jardim, ela era diferente das outras ou tinha alguma... Era tudo igual? Aí que está a pergunta de milhões. Essa pergunta de milhões. Essa pergunta... Porque é um jardim. É um vários jardim. tipos de... Caixa de árvores. Né? Só que acontece. Eu particularmente, eu acho que as árvores eram iguais. Eu acho que as árvores eram iguais. Né? Por quê? Porque a única árvore que tem um diferencial é a árvore que está no meio do jardim. Faz questão de dizer que a árvore no meio do jardim é a árvore da vida. Ali representa Cristo. Então ali ela era diferenciada por estar no meio. Cristo. Mas não é a árvore que no meio do mal. A biscada do crescimento do meio do mal estava no jardim. O que chamou a atenção dela foi a serpente estar nessa árvore e a serpente fazer uma pergunta para ela. Porque já viu as pessoas, quando elas estão assim, astutas, né? Assim, elas vão querer pegar um texto para querer sair por cima e vai te jogar aquele texto? Para querer dizer assim, ó, eu sei mais, entendeu? Então eu tô tranquilo. Então qual é a pergunta? Gente, peraí. Olha só, peraí. Vê se não te é estranho. Se não te é estranho. Uma cobra falar. Não te é estranho? Você sabe que mulher fala muito. Te amo. Mulher não é erro, mulher é de fábrica. Mulher gosta de conversar. Se você perguntar assim para pastor Gentil, como foi seu dia? Levantei, escovei o dente, tomei um cafezinho rapidinho e saí para trabalhar, fui fazer umas coisas e tal. Pergunta para a pastora Valéria, como foi seu dia? Eu levantei, botei o chinelo, aí antes de ir no banheiro eu fui na cozinha, ou fui na sala, eu apaguei a luz. A mulher vai contar detalhadamente quanto foi o dia. Homem já resume e pronto. Porque a mulher gosta de
isso. Eu falei que serpente na cobra. Gente, obrigado. É a serpente na árvore. Aquela picadinha, a terceira, né? Enfim, tem gente que tá numa quarta, a gente esqueci, não, ok, vamos lá. O que chamou a atenção dela foi a serpente na árvore. A serpente está falando, e a serpente vai vir com uma pergunta. Olha a pergunta da serpente. Foi assim mesmo que Deus disse? Aí, a falta de conhecimento tornou ela refém. Quando a igreja não tem o conhecimento, se torna refém. Tá entendendo? Essas igrejas de mercado que tem por aí, elas te vendem uma vassoura custando R$1.000, que é a vassoura que vai expulsar o demônio da tua casa. E a pessoa que não tem o conhecimento, a pessoa compra. Eu tenho pessoa da minha família, não posso falar nem o nome, né, que vendeu um monte de coisa para poder, não, fulano tal vai estar em tal lugar, eu vou lá para onde está, eu vou comprar o lenço para a toalhinha, enfim, comprou mesmo, enfim. Porque aquilo ali vai expulsar o demônio da minha casa, a gente sabe que o expulso do demônio é o nome de Jesus, né? E a sua patente no mundo espiritual. Ai, Jesus. Eu preciso falar isso aqui, me arrepiou, preciso falar isso aqui. Porque não adianta usar o nome de Jesus e não ter patente na região celestial. O diabo tem que te conhecer. Ele tem que te conhecer. Tu vai lá e fala assim, eu vejo o fogo ali, eu não posso brincar com ela. Por isso quando o diabo se manifesta, com quem? Gente, não é desmerecendo ninguém não. Mas quem tem patente no mundo espiritual é que o diabo vai fazer, eu não gosto de tu. E vira logo a cara, não gosto de tu. Sai de perto de mim. Isso aí. O Lula falou, sai de perto de mim. É isso aí, acabou, meu irmão. Fica perto de tu. Isso aí. Aí tu sabe. Aquilo ali é de espírito, é demônio. E você tem patente no mundo espiritual. Porque, irmão, tem uma galera lá no Atos que estão expulsando o nome de Jesus e o nome de Paulo. Tomaram uma coça. Se ninguém parou, 2 deles estão correndo até hoje. Né? Mas é familiar, tá? Mas tomaram uma coça. Então não adianta usar o nome de Jesus e não ter patente. Tem que ser reconhecido no mundo espiritual. Tá? Então, o que vai chamar a atenção dela é a pergunta. Ela vai dizer assim, foi assim que Deus disse, não comer de toda a árvore do jardim? Não, aliás, não foi assim que Deus disse, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus nunca proibiu de comer da árvore que está no centro do jardim, que é Cristo. Porque o desejo de Deus sempre que o homem fosse eterno. Ele dá a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida. Aí a serpente vai jogar o quê? Foi assim que Deus disse, para não comer da árvore da vida? Ela vai dizer assim, não de toda árvore podemos comer livremente, menos da árvore tal. Deus nunca disse isso. Aí quando ele usa essa pergunta, porque o diabo sempre vai usar uma mentira dentro da palavra para te pegar. Lembra de Jesus quando foi batizado? O que Deus disse? É meu filho. Quando Jesus que vai para o deserto, o diabo te pergunta, se tu és filho. Então ele sempre vai tentar usar esse mecanismo para tentar te pegar. Então o que chamou a atenção dela, primeiro, foi a serpente, foi a pergunta, foi aquilo, tipo assim, não toca. Sabe, criança? Não toca aqui. Aí quando você está olhando, a criança nem mexe. Vai devagarzinho. Quando não está olhando, ela vai devagarzinho até tocar. Mesma coisa, a falta de conhecimento. Não, digo assim, pastor. A Bíblia vai dizer que ela estava localizada no centro, né? Do jardim, é isso? É assim que fala, né? Então essa árvore eu creio que ela era diferenciada por causa do local, né? Possa ser também, porque ela está no centro. É, porque né? ela refere o centro. Quer ver? Vamos lá rapidinho, volta lá rapidinho, que é aberto, não sai daqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Não perca Timóteo não, tá? Gênesis capítulo 2. Achou? Sim. A partir do versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, faz Gênesis capítulo 2, versículo 8, falei, né? 2:8, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Uma observação aqui, já falei, vou falar de novo. O Éden não é o jardim. O Éden é a terra antes do pecado. Deus plantou um jardim no Éden. Tá? Se você pudesse marcar na sua Bíblia a palavra no, marca aí, ó. No. Tá, marca aí, porque o Éden não é o jardim.
Deus plantou um jardim no Éden, tá? Da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. Na banda do Oriente é de frente para o sol, onde nasce o sol, o leste. Tá? Olha o 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Ó, observação. Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Todas as árvores são agradáveis. Todas as árvores são agradáveis à vista e boa para dar comida. E a árvore da vida no meio do jardim. O que está no meio do jardim é a árvore da vida. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não sabe que localidade que ela estava ali. Primeiro a gente coloca sempre do lado, ali perto ali. Porque está assim, ó, e a árvore. Quando diz assim, ó, e é um artigo que acrescenta. Né? Se está acrescentando, a gente pode entender o quê? Ou ela está no meio do jardim, ou ela está do lado. Né? Eu fico com a expressão que ela está do lado ali. Porque Cristo é sempre o centro de tudo. Né, ó. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da vida no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Aí deixa eu só prosseguir um pouquinho aqui para vocês entenderem aqui. Quer ver? Ó? Olha o versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore, toda árvore do jardim, comerás livremente. Qual é a única proibição? Pode seguir, pode ir bem alto, ó. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não deu restrição à árvore da vida, mas restringiu para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então a árvore da vida está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do lado, bem e do mal do lado, né? Não sabe se é esquerdo, direito, não sabe direito, porque Cristo é o centro de tudo. Uma observação aqui, nessa inteirinha aqui, a mulher não tinha sido formada ainda. A mulher vai ser formada, olha o versículo de número 20. Então Deus deu a ordem, a mulher não tinha sido formada. Olha o versículo 20. Adão pôs os nomes, Gênesis capítulo 2, versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu. A gente pensa na mente brilhante que Adão tinha. Pôs nome, ele nomenclaturou todos os gados, todas as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do Senhor, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A responsabilidade do ensino estava em Adão para Eva. Por isso que Eva foi enganada, por falta do conhecimento. Ok, gente? Beleza? Vamos voltar lá para Timóteo. Vamos voltar para Timotinho. Timotinho 2, eu até fechei. Falei para você não fechar, eu mesmo fechei. 2. Lê o versículo 15, por favor. Quem tem aí? 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com moléstia na fé, no amor e na santificação. Você observou como é que é a cultura?
Para você poder entender aqui, olha o 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ou seja, se a mulher não produzir filho para a cultura, ela não valia nada. Ela não tinha valor nenhum. Por isso que Ana sofria na mão de Penina. Porque a cultura dizia que quem era estéril, alguém sabe que Ana tinha sua madre fechada. Né? O serrar ali está com C. Deus cerrou sua madre. C é fechar. Serrar com S é de cortada. A mesma ideia é um marceneiro com serrote cortando. Mas ele está cerrado, Deus fechou a madre. Sempre quando Deus fecha algo na nossa vida é por conta de um propósito. Que Deus sabe qual é. Uma observação aqui, que eu quero que você rapidinho abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis, vamos falar para Gênesis. Gênesis. Falando de cultura aqui ainda, tá, gente? Gênesis. Capítulo 17. Eu não vou escrever porque é muito grande, tá? Eu só vou falar para vocês poderem pegar aqui um norte de Gênesis 17. Versículo 10, para você entender, tá? Eu faço isso aqui para você poder entender sobre a mulher que está encalada e sobre a circuncisão. Eu estou te mostrando nesses dois pontos aqui o que é para a cultura de Israel e o que é para a gente, tá? Gênesis capítulo 17, para que eu agarrando. Gênesis 17, versículo 10. Olha o que diz. É uma aliança que ele está fazendo com Abraão. Versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, tá? Olha o versículo 9, versículo 11, desse mesmo capítulo aí. Disse Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. É uma ordenança para Abraão fazer a partir dele, tá? Só um adendo aqui. Aproximadamente, Abraão vai se circuncidar juntamente com quando ele vai levar Ismael para ser circuncidado. Vou até pegar esses com vocês aqui para a gente poder entender aqui. Mas ó, guardar no meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, mais as suas gerações. Este é o meu concerto e guardareis entre mim e vós e a tua semente. Se você puder, vou até botar aqui no carro, você guardar isso aqui, ó. Gênesis. E quando alguém falar de uma pastora, você vai ler 1 Coríntios 14, 34, tá? Não vou botar aqui, porque está na apostila. Marca essa apostila em 1 Coríntios 14, 34. E depois 1 Timóteo do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo... Eu não consigo lá. 1 Coríntios. (14) 34. Ó, observação do texto. No texto. Está assim, ó. Na lei. Aí, 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 11, versículo 15.
Aí vai vir esses textos aqui, ó. Primeiro. Já copiaram aqui já? Já? Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Gênesis. Eu quero ser mais abrangente, tá? 17. Vou pegar do 9. Eu vou ir até o 13. Tá. Por que eu estou botando isso aqui? Porque isso aqui é algo perpétuo, algo eterno. Todos a partir de Abraão tinha que ser circuncidado ao 8º dia, tá? Até Jesus Cristo vir. Eu vou seguir com você aqui. Lembrando que eu estou lendo isso aqui para poder defender a cultura judaica e sobre o pastoreio feminino, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é da cultura e o que é para todos, tá? Para todos escreverem. Precisa passar uns textozinhos aqui ainda. Rapaz, a hora passa assim, né? Ó, um outro texto aqui, que eu botei aqui, que é o Gênesis, capítulo 17, do versículo 12 ao 13, que eu botei aqui do 9, mas do 12 ao 13, mas pode ficar daqui para lá, vai dizer assim, nas suas minúcias, que o menino tem 8 dias, quando o menino tem 8 dias de idade, ele vai ser circuncidado. Todo o sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado que nasceu em sua casa. E o que você e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês. Observação. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Se a gente for olhar esse texto aqui e falar que a mulher não pode falar, a gente vai dizer que a mulher não tem aliança com Deus, mas a mulher é circuncidada. Pegou isso aqui? Mas um pouquinho mais à frente. Abra, por favor, em Romanos. Romanos 4 primeiro. Vamos lá, Romanos 4. Romanos 4. Posso pedir vocês, por
gentileza. Eu queria ler outro texto aqui, mas não é 4 não. Eu queria ler primeiro, antes de ler. Mas deixa abertinho, já deixa marcadinho. Já marcadinho aqui. Marca aí. Romanos 4. Abre Romanos 4. Eu quero pegar um texto em Gálatas aqui. Abre, já deixa aberto em Gálatas já, que eu vou pegar a referência certa de vocês aqui. Opa, não é? Só um minutinho só, Gálatas. Eu estou pelo meu bloquinho de notas. Gálatas 5:6. Deixa eu botar aqui, ó, Gálatas 5:6. Eu quero ler outras coisas, porque o meu bloquinho de notas é muito grande ali sobre isso aqui. Mas eu não quero passar tudo, por quê? Porque eu quero ser bem sucinto. Vou te mostrar o que é cultura e o que é para todos, tá? Gálatas 5:6. Porque senão a gente vai pegar, olha só, a gente sabe que a base da fé da igreja, são 5 pilares. Né? São 5 pilares. Tá? Dentro dela, dentro dos 5 pilares, é a fé, só Cristo, só a sã doutrina, que é a palavra. Mas, minha observação aqui, eu não posso pegar isso aqui como doutrina. Tá? Embora esteja numa epístola, isso aqui não é uma doutrina, isso aqui é para cultura de Israel. Tá? Porque se eu pegar assim como doutrina, eu vou pegar assim como doutrina também. Né? Que diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 6, já abriram? Eu quero ler na de você, não vou ler na King James não. Eu quero ler aqui, o 5:6. Vou pegar aqui, 5:6. Achei. Ó, diz assim, ó. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, tem poder algum. Espera aí, Paulo está desfazendo da circuncisão, porque essa aliança aqui, todos a partir de Abraão tinha que ser circuncidado, mas é até Jesus, tá? Aí esse aqui é o primeiro pacto. Esse aqui é o segundo pacto que Cristo fez, que a circuncisão vai ser na alma, ó. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera ou que atua por amor. Paulo está dizendo que não é mais para circuncidar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Agora vamos lá para Gálatas, aliás, para Romanos. Ó. Aqui, bota aqui, ó. Aqui, ó. Agora vamos lá para Romanos 4, 11. Romanos 4, 11. Achou? Romanos 4, 11 diz assim, ó. E recebeu um sinal da circuncisão, selo da justiça na fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Está falando de Abraão. Está falando de Abraão. Agora vamos lá para Romanos, capítulo de número 3.
Romanos 3, 30. Olha Romanos 3,30. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é, por meio da fé, a incircuncisão. Mas peraí, gente. Paulo está falando aqui sobre a circuncisão, Paulo é contra ou Paulo é a favor? Vamos ler mais outro texto aqui. Tito, capítulo 1. Estou te mostrando aqui sobre o que é cultura, tá? Tito, capítulo 1. Versículo 10. Tito 1:10. Tito, capítulo 1, versículo de número 10. Acharam? Tito 1:10, acharam? Amém. Diz assim, ó. Oi, achou? Ele aguarda. Olha, achei. Achou? Aqui fugiu tudo. Fugiu, não foi tudo. Vamos lá. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo é contra ou Paulo é a favor da circuncisão? Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo 10. 45. Capítulo 10, versículo 45. Acharam? Acharam? É Atos capítulo 10, versículo 45. Olha o que diz. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, os não da circuncisão. Tá? Agora, atente por favor, no capítulo de número 15 de Atos 15, vou ler mais dois textos aqui, a gente vai para a apostila. Atos 15. Eu quero ler a partir do versículo 5, Atos 15, 5. Até o 11, tá? Ó. Achou? Ó, Atos 15, do 5. Eu sei que eu tenho que colocar aqui. Atos 5. Atos 15. Do 5 ao 11. Observa esse texto aqui e o outro que eu vou passar para vocês. Tá? Ó, observa isso aqui. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Atos 15, do versículo 5 ao 11. Agora estamos no versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar, ou seja, estou fazendo uma reunião aqui, para considerar, ou para tratar deste assunto.
E esse assunto aqui, ó, olha o versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Gente, porque olha pra cá, hoje em dia a tecnologia, a ciência está avançada, a tecnologia está avançada. Mas pensa como é que era circuncidar uma criança com o 8º dia naquele tempo. Pensa como é que era. 8º dia. É uma faca mesmo. Naquele tempo, era com a pedra. A pedra. Com a pedra, bota numa espessura e bate e arranca a pele esponjosa do prepúcio. Pensa, não tinha anestesia, pensa. Você vendo ter um filho de quantos dias ali? Pensa. Hoje em dia não, hoje em dia já tem, enfim, né? Hoje em dia pessoas fazem, né? Por questão de cultura, questão de enfermidade, por questão de higiene. Tá? Então vamos lá também. Versículo de número 11, vai terminar esse versículo 11 aqui. Mas cremos que seremos salvos pela... Não é a circuncisão que salva. Ali era a primeira aliança. Aqui não é a circuncisão que salva. Mas cremos que seremos salvos pela graça. Salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Agora pega o versículo 16 para a gente encerrar aqui. 16. Ó. Vou botar aqui, ó. Pedro contra a circuncisão. Agora, olha Atos 16. Vou ler o versículo 3. Vou ler o do 1 a seguir. Ó. E quando chegou a Derbe e Listra, esse que estava ali, um certo discípulo por nome, só para não se lembrar o que está aqui, por nome, não, espera, Atos 16, vou ler do 1, vou ler do 1 até o 3, tá? Vamos até o 3. Olha só para a gente poder encerrar essa parte aqui, para você poder entender o que é cultura. Paulo diz para não circuncisar lá em Gálatas. Paulo diz em Romanos que a circuncisão que é pela fé. Também tem lá em Atos, Romanos 5, que a circuncisão não é mais agora na carne, agora é no coração. Está lá em Romanos, deixa eu pegar Romanos aqui. Mas só, não precisa nem escrever não, só Romanos. Deixa eu escrever aqui. Assim que vocês escreverem e acharem, dizem um amém, por favor. Amém. Amém, ó. Olha Atos 16, do 1 ao 3, olha o que diz. Ó. E chegou a Derbe e Listra, e esse que estava ali, um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. O pai é grego, a mãe é judia.
judeu e grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse... Este quem? Timóteo. Vocês estão ligados? Isso aí, Timóteo. Paulo quis que este fosse com ele. E tomando... Circuncidou. Gente, olha pra mim aqui, rapidinho aqui. Sabe quantos anos Timóteo tinha nessa época aqui? Ó, escrevi só. Eita Costa, foi. Escreve isso aqui. Tá atrapalhando aqui atrás, sabe isso aqui? Tá? Marca isso aqui, que Timóteo tem 22 anos. Com Paulo circuncidando ele. Pera aí, né? Como é que Paulo vai circuncidar o caso? Porque Paulo vai acontecer circuncisão? Vou até fechar aqui. A gente termina aqui. Tá, só uma adendo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Mas a partir dele, a circuncisão não é mais na carne. A circuncisão é na alma. Foram? Ó, vamos lá. Vou encerrar aqui, ó. Paulo circuncidou Timóteo, tendo ele 22 anos de idade aproximadamente, tá? Ó, 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que haviam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Gente, Timóteo vai assumir a igreja. Ele vai assumir uma igreja numa cultura judaica, aonde mulher não podia falar e aonde mulher tinha que aprender calada. Por causa disso aqui, ó. Por isso que ele foi circuncidado com 22 anos. Porque se ele fosse pregar numa igreja mista, igual muitos apóstolos pregaram, para grego e para judeu, ninguém precisava circuncidar. Como ele iria enfrentar o povo que era judeu, ele tinha que só passar na carne para poder dar exemplo. Pegou? Não quer dizer que todo mundo, a partir depois disso aqui, foi circuncidado. Tá? Pegaram? Não quer dizer que ninguém vai circuncidado, né? A gente está falando a grosso modo. Mas Paulo pegou isso aqui como exemplo, porque ele assumiu uma igreja. E acho que os anciãos da igreja eram judeus. Gente, ninguém aceitava um novinho para liderar eles. Portanto, Paulo vai dizer assim, ó, não despreze o dom que há em ti. Porque foi Deus que te chamou. E o dom você recebeu quando pelas minhas mãos foram impostos em você. Tá? Para a gente poder se enterrar aqui, 1 Coríntios 7,19. 1 Coríntios 7,19. Tá? Então isso aqui não é doutrina. Isso aqui é cultura. 1 Coríntios
capítulo de número 7, localize o versículo 19. Você está ligado, pastor? O pastor está ligado ali, rapaz. Encerramos aqui. Olha o que Paulo vai dizer. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos seus mandamentos de Deus. Tá bom? Então não quer dizer que Paulo é contra a mulher, né? Tem que observar calada, depois de calada. Não quer dizer que Timóteo não permite, se fosse outra ocasião de mulher falar, mas a cultura empregava isso. Tá? Então mulher hoje pode ser pastora, tem diaconisa? Sim. Tá? Porque a Bíblia nos mostra isso. Tá? O que eu não posso pegar, o que é cultura, e pegar de forma universal para todos. Deu para entender? Pegou, pastora? Pegou, missionária? Pegou, pastor? Não pegou? Esclarecido? Tá? Paulo só circuncidou ele porque ele iria assumir essa igreja aqui. Ele tinha essa cultura. Ele tinha essa cultura. Então, se ele tinha essa cultura, ele tinha que passar por isso. Com 22 anos. Você vê, aproximadamente 22 anos, você vê que a mãe era judia, o pai grego, e com 22 anos de idade, ele não tinha sido circuncidado. Jesus foi circuncidado com 8 dias, por quê? Porque, gente, ele é o nosso exemplo, né? Não quer dizer que eu vou ser circuncidado, tá? Mas ele é o nosso exemplo. Ele vai dizer assim, ó, eu vou entrar nesse detalhe, porque vai ser muito, muito extenso. Ele vai dizer assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque para seguir Jesus tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Quando a Bíblia diz que Pilatos, Jesus passou por 6 julgamentos, quando Pilatos manda açoitar ele, Pilatos não mandou pegar um espinho e colocar na cabeça dele. Não mandou essa coroa. Não mandou pegar a veste e vestir ele. Aí isso aí é para se cumprir o que Salmo dizia. Até minhas vestes se disputavam e lançavam sorte sobre a mesma. Não mandou pegar a cana e colocar na mão dele. Tudo isso para se cumprir as escrituras, tá? Mas uma observação disso aqui. Quando o soldado pegou um espinho e fez uma coroa de espinho acácia assíria, espinho de um dedo, que botar a cabeça, ele bateu com a cana, atingindo parte do cérebro dele, fazendo com que ele teve pequenos espasmos. Uma observação aqui. Diz a Bíblia, e sendo açoitado, e ele saiu para ser crucificado. Naquele tempo, ninguém saía para ser crucificado. Só saía a base de empurrão ou de pontapé. Esse filme de Hollywood que diz que mostra que ele foi chicoteado, levando a cruz para ele poder ir, isso é mentira. Ele caiu sim, no meio do caminho, porque a madeira não era lavrada, ele passou uma madrugada inteira de quinta-feira apanhando e sendo julgado. Tá? A madeira não era lavrada, ele estava com fome, estava debilitado, estava fragilizado. Pô, ele caiu ali. Tá? Por quê? Porque isso aqui é Bíblia. Simão disse assim, ó, todos podem se escandalizar, mas eu não vou me escandalizar não. Todos podem te abandonar, menos eu. Simão Pedro. Quando o galo canta, o que acontece com Pedro? Pedro nega. Todas as vezes que Pedro negar e não cumprir o que Pedro falou que queria cumprir com você, Deus levanta Simão Cirineu. Você vê que Simão falou e não cumpriu. Simão Cirineu não falou e cumpriu. Porque mais que palavras é bom atitudes. É verdade. Mais que palavras é bom atitudes. De palavras não está sendo, né? Que vale a atitude. Pegou isso aqui? Vamos lá. Quando Adão peca, a Bíblia diz que nasceu espinho na terra. Então, espinho é a coroa do pecado, que simbolizava o reino de Satanás. Quando você vencia uma guerra, a primeira coisa que você fazia era pegar a coroa do rei e colocar na sua cabeça. Vou repetir isso aqui. Tu pegou? Quando pegaram a coroa e colocaram na cabeça de Jesus, o mundo espiritual e a região celeste dizia, ele venceu. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus sabe que é necessário passar pela quinta, a
A sexta-feira da agonia vai passar, mas quem vive de promessa sabe que o domingo que está logo ali vai chegar, gente. Pega isso aqui. Então você está entrando, eu estou nesse estudo aqui hoje, passa numa quinta ou uma sexta-feira, fica tranquilo, o seu domingo vai chegar. Bom, quem conhece a promessa de Deus, quem conhece a voz de Deus, fica tranquilo, ele descansa. Então ele sai para ser crucificado. Isso aqui é muito lindo, gente. Porque, gente, ele nunca poderia dizer que quem quiser ir após ele tem que pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir, se ele não tivesse pegado a cruz dele e tivesse ido. Pode poder encerrar aqui? Tem 10 exemplos. Porque Cristo não é hipócrita. Gente, vou falar aqui geral. Não se ofenda, por favor, não se ofenda. Cada um de nós, uma vez, na vida ou no mundo, aqui nós estamos no cotidiano, cada um de nós, uma vez, já tivemos um pezinho na hipocrisia. Nem que seja de leve, mas já teve. O que é hipocrisia? Falar e não cumprir. Como Cristo não é hipócrita, quer vir para mim? Toma sua cruz sempre. Então, quando ele foi escoteado, vai ser crucificado. Ele pegou a cruz e saiu. Porque ali já tinha vencido o diabo. Porque gente, o diabo não queria que Cristo fosse para a cruz, gente. Fez de tudo para ele não ir. Mas o diabo sabe que Deus disse em Isaías 43:13 que antes que tivesse dia, desde a eternidade, tá? Porque Deus é antes da eternidade, tá, gente? A eternidade é filha dele, ele é pai da eternidade. Glória a Deus, Jesus. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, tá? Antes que houvesse dias, eu sou. E não há ninguém que possa escapar do limite da palma das minhas mãos. Agindo eu, o diabo sabe que se Deus queria agir nesse processo de levar Jesus até a cruz, ninguém poderia impedir. Jó 42:2 diz assim, ó, eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou tradução, propósito, ou tradução, decreto, ou tradução, desejo, ou tradução, vontade, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer para a glória do nome dele. Para a gente encerrar aqui, quando Adão pega, Adão se esconde atrás de quê, gente? Da árvore. Quem está atrás da árvore não consegue ver para frente, só vê para trás e para os lados. Quando Judas chegou no horto ali, a Bíblia diz que Jesus se... E a Bíblia diz, e ele se adiantou para ter com eles. Foi para frente. O primeiro Adão pecou, se escondeu. O segundo Adão não pecou, mas levou o pecado e se apresentou. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus, Oh, maravilha. Oh, glória. Vamos orar para a gente concluir isso aqui? Oh, glória. Tá? Deu para entender? Ficou bem explicado? Amém. Ficou? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. E te glorificamos por esta aula, por esse dia. Glória. Que o que foi passado aqui vem ficar no nosso coração. O Senhor é fiel. Senhor, muito obrigado por essa aula. Que a próxima aula, segunda-feira, possa estar todos aqui, que a gente possa adentrar em algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração acerca de família. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Deus os abençoe.